Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, bom dia, meu irmão. Você tá bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber. Tudo em paz. Doutor Egnaldo, e hoje nós vamos falar sobre o que, meu irmão? O transtorno de ansiedade com fobia específica. Semana passada nós falamos, sobre o mutismo seletivo, depois falamos e hoje vamos falar sobre o transtorno de ansiedade, lembrando que estamos trabalhando no, segundo o manual do DSM-5, e também o da CID-10, que fala dos transtornos. Estamos especificamente trabalhando as questões de ansiedade, trazendo e aproveitando também para observarmos, se estivermos encaixando em alguns desses transtornos, procurar ajuda, procurar trabalhar esses transtornos para poder ter uma vida mais tranquila, mais leve, E isso é importante para a nossa saúde mental e também para a saúde física, pastor. Muito bem, então tá aí, mais um transtorno, E para que a gente possa aprender um pouco mais. Bom, então, doutor Egnaldo, eu já vou pedir para o senhor fazer aí uma introdução, O que explica pra gente mais um transtorno? Meu Deus. E é interessante, pastor, a gente observar que esses transtornos, eles surgem no dia a dia. A gente só está trazendo ele de forma sistematizada, E muitas vezes a gente vai observar que às vezes nos memes, às vezes na própria internet a gente encontra alguns que identificam cai justamente nesse transtorno de ansiedade com fobia específica. Temos a fobia social, temos vários transtornos. Só que quando vai se diagnosticar, procura observar o tempo de duração, se é só aquele transtorno que está presente, se está derivado de algumas outras intercorrências para poder, ou outros transtornos juntos. E o de fobia específica é aquele transtorno que o que traz a ansiedade, o medo, que foge daquele controle, daquela parte que a gente sempre já falou aqui, A gente fala do medo, que o medo ele é bom enquanto ele preserva a sua vida, você tem aquele cuidado, e todos nós temos, de certa forma, um nível de medo que vai nos auxiliando a preservar a nossa saúde. Mas tem aquela pessoa que quando está num momento que é o agente fóbico, o que vai causar ali aquela fobia específica é algo específico. Por exemplo, a gente vai estar falando futuramente do agorafobia, a gente já falou sobre a fobia de animais, que é o que a gente vai trabalhar aqui, e imagina a pessoa que começa a ter, naquele momento que tem o agente que traz essa fobia, esse medo específico, ele é tão ultrapassa aquilo que a gente acha normal. Tem pessoas que chegam a desmaiar, diante daquela questão do fóbica, o que está acontecendo ali. Então muitas pessoas acabam brincando, já vi, parece um meme, a pessoa acha que é frescura do outro. Por exemplo, quando eu estou falando da internet, já recebi aquele de um rapaz que ia tomar uma injeção nesse período de tomar vacina ou tirar o sangue, que a pessoa chegou a desmaiar, E assim, aí alguém filma, manda lá, mas aquela pessoa está tendo, na verdade, um transtorno de ansiedade com uma fobia específica. Qual a fobia? Medo de agulha. E aquela questão é tão grande que assim, ela vai fugindo, como diz o pastor da outra vez, seria cômico se não fosse trágico, E realmente a pessoa chega naquele ponto que quando ela vai se esquivando, tentando esquivar, mas quando não tem jeito, desmaia. Aí vê aquela pessoa, aquele rapaz enorme, todo musculoso, desmaiando diante do ângulo. Aquilo é um transtorno de ansiedade com a fobia específica. Qual é a fobia dele? Medo de agulha. Então, existem outros. Então, é importante que a gente esteja atento, porque às vezes não faz sentido nenhum. A pessoa, olha, aquele baita brutamontes ali, a pessoa fala, os outros falam, com medo de uma picadinha, de uma injeção, mas
é um transtorno que ele tem e ele não consegue, seja por um trauma na infância, seja algo que tenha acontecido, e aí precisa de ser tratado, precisa ser cuidado, porque ali é um medo real mesmo que ultrapassa. Então tem várias fobias específicas, cada pessoa. O que não vai, o que vai dizer que não é específico? Na hora do diagnóstico, a questão do tempo que a pessoa está vivenciando, e também se tem outros agentes estressores ou fóbicos ali no meio. Se tiver mais de um, então não é uma fobia específica. Mas é esse cuidado que a gente vai observar que acontece, né? O comportamento da pessoa vai ao extremo, ele muda completamente. O senhor falando aí, doutor Ignaldo, eu lembrando também de alguns memes, né? Mas eu tenho aqui uns 2 amigos, sabe, que também são desse jeito, eles têm exatamente esse problema. Tem um, meu Deus, que quando ele vai pro dentista, rapaz, dá dó. Ele fica numa agonia. E o cara já foi polícia federal, já foi PM aqui de Brasília, né? Hoje ele é polícia legislativa, ele é polícia, esqueci qual a polícia agora que ele tá. Enfim, mas é um policial aqui em Brasília e tal, né? Brabo, dos brabo. Então, mas quando ele vai pro dentista, rapaz, só quem conhece que sabe? Só a galera que anda perto dele que sabe desse negócio aí, desse segredo aí, né? Então, aí ele passa mal, ele já começa a querer desmaiar um dia antes, ele fica na agonia, e quando chega lá, rapaz, o dentista ele é quase que tem que ser um psicólogo para estar ali conversando e tal, aí ele tá de boca aberta. Terapeuta ali antes, né? Exatamente, para poder estar convencendo de que ele tem que fazer, e ele quer desistir, ele quer ir embora. É muito engraçado, assim, como, né, o senhor muito bem lembrou, cômico se não fosse trágico, né? A gente ri, né? Ri porque não é com a gente, né, doutor Ignaldo? Porque se fosse com a gente... aí tem um outro também do mesmo jeito. Ele vê uma agulha e desmaia. Vê uma agulha, ele desmaia, é engraçado. A agulha vindo na direção dele assim, ele, pum, paga. É isso aí. Meu Deus, o que acontece? E é interessante, pastor, a gente observar isso, porque qual é o agente fóbico que tem ali? A agulha veio pro lado dele, ele já está vivendo ansiedade. E chega aquele medo de uma tal forma que o organismo desarma. Ele não consegue. E muitas pessoas falam assim, mas isso é frescura. Não, não. É um transtorno de ansiedade. Existe, né? E ele existe, que ter desenvolvido mais tarde, depois da infância, ou na própria infância, por algum trauma, alguma questão que tenha acontecido, né? E outro um dos detalhes que a gente observa é que essa sequência, igual por exemplo, medo de injeção, algumas outras questões assim, tanto para o sexo masculino quanto o feminino, homem ou mulher, eles sentem da mesma forma. Mas em relação a animais peçonhentos e tudo mais, são as mulheres que acabam demonstrando um medo muito grande. Não que homem não tenha, tem alguns que aparecem também, até medo de barata, mas a gente acha assim que é algo, mas ter um medo de barata, mas a fobia é muito grande, né? Então ela chega a ter o comportamento, ele ultrapassa aquilo que nós consideramos normal. A minha avó, doutor Ignaldo, a minha avó por parte de mãe, né? Que já está na eternidade com o Papai do Céu, eu creio. Ela tinha fobia, e até então nós não sabíamos, né? Eu, quando criança, claro, não sabia nem que essa palavra nem existia no nosso dicionário, né? Então, e hoje, claro, a gente identificando, ela tinha fobia a sapo. Até a foto, se você mostrasse a foto de um sapo, ela ficava desesperada. E a veinha era braba, rapaz. Ela era valente, ela enfrenta uma onça. Sério mesmo, braba em todos os sentidos. Isso aí. Ela era bruta.com.br, braba. Mas mostra a foto de um sapo, a bichinha. Ela... Pronto. Era engraçado. Então, assim, e hoje a gente identifica, né? E a gente vê muito a fobia. A minha filha, ela tem, não sei se uma fobia, mas ela tem um certo, também, alguma agonia em relação a aranhas, não é? Ela também não gosta de ver foto, filmagem, e pessoalmente, então, ela sai mesmo desesperada, né? Isso é muito interessante. Eu tenho uma vizinha, olha como isso é comum, hein? Eu tenho uma vizinha que nós moramos num condomínio, e às vezes eu estou aqui na área e tal,
E eu já vi uma vez uma gritaria, né? Gritaria, como se estivesse tendo uma grande confusão lá na casa dela. E choro e gritando bem alto e tal. Aí eu estava aqui na área e a gente saiu, né? Até para ver se estava acontecendo alguma coisa mais sério e tudo e tal. Aí eu tinha outro vizinho também aqui da frente, né? Que aí também saiu, veio andando e tal, que a gente achou que estava tendo uma agressão, uma coisa braba, né? Uma coisa assim. Ela viu um rato, mano. Ela viu um rato, ela viu um ratinho passando lá e viu esse rato e ficou louca. Aí depois ela veio falar, eu tenho pavor, eu tenho... E ela se tremendo toda e chorando quando a gente chegou no portão da casa dela. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa engraçada, né? Assim, engraçada. Ela poderia ver qualquer outro animal que não teria problema nenhum. Porém, exatamente, exatamente. Aí você vê, aquela pessoa que, por exemplo, dentro de casa, que é comum, né, você ter aquela lagartixa, né, andando na parede. Imagine a pessoa olhar, uma pessoa vir de longe e depois ele se desespera, não consegue. Às vezes tem pessoas que travam de uma tal forma que não consegue sair do lugar, né? E assim, aí você fala, mas é um bichinho inofensivo. E às vezes, sem perceber, porque acha engraçado, aí a gente pega aquele animal e leva pro lado da pessoa, pronto, a pessoa desmaia. Ela não tem. Porque é um medo assim que ultrapassa aquilo que a gente acha comum. E isso traz vários prejuízos, né? Por exemplo, a gente está falando de insetos. Agora imagine aquela pessoa que... A gente está falando de animais, então... Imagine aquela pessoa que tem um medo de viajar, por exemplo. Ela não consegue sair da onde ela está. Não consegue pegar um voo, né? E se ela vai trabalhar, vai precisar de um emprego em que ela precisa estar mudando de estado, precisa de se locomover rápido, ou tem que trabalhar pegando voos... ela não vai trabalhar e olha os prejuízos. E a pessoa se sente, às vezes, muitas vezes mal, porque não consegue ganhar aquela vaga, aquele trabalho que ela poderia estar investindo, só porque ela não consegue ter um pânico de entrar num avião. Ou de alguma outra situação, outras circunstâncias, né, que ela possa estar trabalhando. Isso também vale para o pessoal que tem medo de escuro, que tem medo de lugares trancados, tipo elevador, né? Sim. Tudo isso faz parte desse diagnóstico aí, Exato. A gente tem que observar o seguinte, a questão, o que é o específico. Porque ela pode ter medo de entrar no elevador, ela vai evitar entrar no elevador, que a gente chama medo de ambiente fechado é uma coisa. Mas ela tem um medo do elevador. Então ela chega, se tiver 20 andares, ela vai subir 20 andares de escada, ela vai chegar mais cedo. Mas ela não vai entrar no elevador, não por ser um ambiente fechado. E uma outra coisa interessante que a gente observa na fobia específica, porque ela pode também, a pessoa pode nunca ter entrado no elevador. Só por ouvir falar de algum evento que tenha acontecido ou de muitas pessoas estarem comentando, ela pode desenvolver esse medo também. E aí ela nunca, sabe aquela história que você nunca experimentou, mas tem uma aversão muito grande porque ouviu falar, né? Ou porque um familiar tenha vivenciado um momento difícil em relação a isso. Então a gente tem que observar assim, qual o motivo dessa fobia, se essa fobia é uma fobia específica ou ela tem outras fobias junto, porque se não tem o elevador para poder subir, ela está tranquila, sem problema nenhum, né? Ela pode até entrar num lugar fechado, mas que não seja o elevador. Então, aquela fobia dela, assim, ela não faz de jeito nenhum e não adianta tentar colocar nem empurrado, porque vai morrer, vai desmaiar ali, não vai conseguir, há um sofrimento muito grande, a ponto de romper os laços com aquela pessoa que está tentando fazer ele passar enfrentar por aquela circunstância fóbica, né? Não tem jeito. Doutor Aguinaldo, a única forma de a pessoa adquirir isso seria através de algum trauma? Ou, por exemplo, aquela velha pergunta, poderia ser copiado isso? De repente, uma das coisas que pode ser convivência, copiado, né? Porque se você está assim, há uma possibilidade muito grande de que aquele que tem na família essa questão, né, pessoas que já têm esse pânico, já vivenciando isso, que o pai ou a mãe tem um medo muito grande igual foi de um sapo, de um animal. A minha mãe, doutor Aguinaldo, a minha mãe, rapidinho, a minha mãe, ela, por exemplo, a minha avó tinha, né, esse pavor a sapo.
E a minha mãe também tem medo, assim, eu percebo que ela tem exatamente, ela sente como se fosse, a gente costuma falar, criar essa palavra, não sei nem se existe, mas é uma asquerosidade, sabe? Eu ouvi falar essa palavra, né? Então, uma asquerosidade em relação a sapos também, né? Então, assim, depois que eu fiz a pergunta, eu lembrei que ela também deve ter copiado isso de minha avó, né? Porque será que desenvolve sem perceber, né? Sim. Se for perguntar para de onde você aprendeu isso, talvez a pessoa nem consiga lembrar da onde surgiu. Sim. Quando vem de um trauma de infância, alguma coisa que tenha acontecido, por exemplo, a pessoa, quando criança, vivenciou ou esteve presente num acidente de ônibus. E aí, a partir daquele momento, só em falar que tem que pegar uma condução, tem que ir de ônibus em algum lugar, ela já começa a viver essa ansiedade, esse medo, né, que passa do limite. Mas olha, é seguro, mas não, ela tem um medo. E aí, da onde vem? Vem de um trauma que tenha vivenciado. Outros acabam desenvolvendo, como o pastor mesmo falou, de pessoas que tenham vivenciado na família lá, e ela não sabe o porquê, mas se for avaliar, começar a trabalhar esse comportamento, porque, por exemplo, ela tem medo e vai trabalhar numa vigilância sanitária, vai trabalhar no zoológico e vai encontrar. Já pensou? Como que ela vai fazer? Surgiu, ela está precisando de trabalhar, ela está querendo ir, como é que ela vai lidar? E aí vai passar por uma avaliação e vai perceber que pode ter vindo justamente de um comportamento em que aprendeu dentro de casa, aprendeu na família. Mas tem que se cuidar também e não duvidar, né? Que às vezes você fala, não, eu vou conseguir, mas é bom trabalhar isso, é bom tratar isso, é bom conversar sobre isso e saber. Tem para os psicólogos que aplicam teste, tem um teste que a gente chama de Rorschach, que é o teste, né? E ele trabalha figuras. Então, assim, aqueles borrões de figura. Tem pessoas que têm pavor de, como foi dito, assim, da sua avó, que tem só em mostrar a figura, de saber. Aquela figura você olha e você não vê sapo ali. E a pessoa olha e está vendo ali que é o fóbico dele, é o medo. E aí ela vai trabalhar dentro dessa testagem para poder trabalhar as questões fóbicas que vão acontecendo. Então é importante vivenciar isso. Tem figura, por exemplo, que a gente olha lá, porque está vermelha, ela vê sangue, e ela tem fobia, ela não pode ver sangue, né? E por quê? Ou porque passou por algum trauma de um acidente, viu, ou já vem de família, e ela tem esse medo mesmo. E doutor Aguinaldo, a pessoa ela pode desenvolver mais de um? Eu tenho medo de sapo, eu tenho medo do elevador, eu tenho medo do avião. Se for mais de um, é fobia, mas não é a fobia específica. Aí no diagnóstico vai falar que são múltiplas fobias, vai explicar, né? Uma polifobia. Vamos dizer assim, né? No popular. Mas aí vai no diagnóstico mostrando. Mas quando é específica, é um específico. Que saiu daquele, ela vai procurar evitar, né? E de estar nesses locais, então precisa estar atento em relação a isso, e aí vai ser colocado no diagnóstico, né? Que ela às vezes passa por uma evitação, ela vai procurar ativamente estar distante, que chama de evitação ativa, né? Longe daquela questão da fobia. Então tem alguns tipos, pastor, se a gente observar, né? É importante a gente trabalhar isso. Então tem alguns tipos específicos de fobias, né? De fobias específicas, né? Tem a fobia de animal, tem a de ambiente, né? Que é o natural, a de sangue, injeção, ferimentos, tem aquela situacional e outros tipos também que vão aparecendo, que não encaixa nas situações que a gente vê anterior. Quando você vai olhar lá no DSM-5, vai procurar na CID, você vai ver esses tipos de fobia, né? Então, uma delas aqui a gente já falou bastante, que é o mais comum, que é aquela de animal, né? Quando é a fobia causada por aranhas, tem pessoas que têm medo de ter uma fobia tão grande por animal, por cachorro ou alguma coisa, que até o bichinho de pelúcia para chegar perto é difícil. Já vi, né, casos da pessoa que um bichinho de pelúcia próximo, ela já tem assim um certo medo. Tem pessoas que têm uma fobia específica, por exemplo, de pessoas enfeitadas, por exemplo, de palhaço, né? E aí ela não tem medo de nada, mas pareceu uma pessoa vestida de palhaço ali,
a fobia, porque é um trauma que às vezes vem de infância. Nós já vivenciamos isso com uma pessoa que, numa programação, todo mundo batendo papo ali, e aparece uma pessoa vestida de palhaço, ela não conseguiu ficar naquele ambiente, porque aquilo veio, aí foi falar, olha, desde criança eu tinha medo, e foi ensinado, esse medo foi ensinado, né? Então ela não conseguia prestar atenção no que estava acontecendo, justamente por causa de qual era o agente fóbico, aquela pessoa que estava vestida de palhaço ou de alguma outra coisa. Muito bem. E doutor Guinaldo, assim, agora por curiosidade, né? Qual a fobia específica que mais te surpreendeu, assim, que você conheceu, que mais te surpreendeu? Vou colocar duas. Uma é a questão da pessoa, né? Porque a gente costuma, quando criança, de ver essa questão da pessoa vestida de palhaço. A gente brinca, circo, fui criado, né, indo em circo. E quando eu não sabia isso, até eu não sabia, achei muito estranho, que aí eu me aproximei da pessoa para saber. Foi quando a pessoa ficou com a ansiedade, foi no alto, o tremor chegou ali e a pessoa teve pânico praticamente quando viu uma outra, naquela programação que a gente estava vivenciando, a pessoa vestida de palhaço. Era um momento de brincadeira, era um momento, e a pessoa adulta, né? Ali com o filho e todo mundo, e de repente ela não esperava, passou perto dela, assim, quase que a pessoa desmaiou. Então, essa para mim foi uma que eu achei assim muito. Eu ainda não tinha parado para pensar, não tinha estudado sobre isso, sabia que existia fobia, né? Esse foi um. E já outra que é comum, né, que a gente vê, o fato de a gente se locomover, e todo mundo gosta de alguma coisa. Falar que a pessoa tem medo de ir num parque, na montanha-russa, é natural. Mas falar que a pessoa tem um medo de entrar num ônibus, algo que é comum, corriqueiro, que você precisa, né, no dia a dia, eu achei muito estranho. E aí você vai pesquisar, você vai estudar, e tem pessoas que passaram por esse trauma de um acidente. E aí quando ela olha, ela pode sim, estar muito bom longe dela, mas falou, nós vamos sair e vamos ir de ônibus, pronto, ela prefere ficar em casa e não conseguir sair. Então lidar com isso é muito estranho quando a gente está acostumado com tantas outras coisas. Então perceber que é uma fobia, perceber que isso acontece, e que quando a pessoa está distante, né, daquele agente fóbico, ela está bem, aí você percebe que é algo diferente que não está no nosso comum, né? Por isso que a gente acaba achando surpreendente. Então, quando você vai cuidar de alguém, que você vai conversar com ela, e ela consegue expor isso, porque a pessoa às vezes tem medo, porque tem vergonha, né, de falar que tem medo de pegar um ônibus. Mas ela passou por um trauma dentro do ônibus, né? Ela passou por um trauma, seja um assalto, seja algo que tenha acontecido, e ela não consegue lidar com aquela circunstância ali. Então a gente às vezes se surpreende, mas a gente sabe que existe. Muito bem. E na questão da idade, doutor Guinaldo, qual o mais cedo possível? Por exemplo, um bebê, ele pode já sofrer disso ou não? Tem que ter um entendimento primeiro? A criança, ela tem, né? A gente vai observando crianças já, apesar que quando se fala a fobia, ela costuma ter início a partir dos entre 7 a 11 anos de idade, né? A gente percebe que às vezes acontece com criança menor que já sofreu, por exemplo, uma queda. Às vezes a mãe sofreu um problema ali e a criança tem aquele susto de estar caindo, né? Mas geralmente observa o início da infância a partir dos 7 a 11 anos. Né? E aí são situações que começam a vir e mais tarde pode acontecer também na questão de animal, porque ela começa a compreender algumas coisas, né, daquele momento ali. Então o estímulo fóbico pode estar ali presente. E aí a reação da criança, muitas vezes por não saber falar, ou se é de menor idade do que isso, e ela começa a se agarrar
né? Ela tem algumas reações, ou ela fica agressiva, ou ela chora muito, ou aquela brincadeira que muitas pessoas têm, criança que vai de colo em colo, né? A pessoa ela consegue se dar bem com todo mundo, aí as pessoas ficam até com medo, porque aquela criança pode sofrer algum perigo. Mas tem aquela criança que ela começa a viver um momento de fóbico, ou seja, por uma violência doméstica e tudo. Então, quando chega perto do estímulo fóbico, você vê a reação dela e ela não sabe falar. Então, quando nós temos os psicólogos que são especialistas para a criança, né? E aí ela vai trabalhar justamente isso, que a criança não sabe verbalizar. Mas toda vez que chega próximo de um estímulo fóbico, ela vai começar a chorar, vai segurar aquele cuidador, aquela pessoa que ela tem confiança, ela vai demonstrar comportamentos, às vezes, de raiva, agressivo, ou ela vai procurar se esquivar. Ela não sabe que a palavra é essa, né? Ela não conhece, mas ela demonstra as reações. Aí precisa do maior, do pai, da mãe. Então é importante a gente observar, né? Por exemplo, quando a criança sofre um abuso e ela começa a demonstrar comportamentos em que já começou, o professor percebeu, diminuiu a sua produção na escola, ela não está conseguindo aprender. E quando o cuidador, a mãe ou o pai, ou chega ali e está com ela, e o agente agressor, né, que é o estímulo fóbico, chega próximo, a reação da criança muda na hora. Ela começa ou fugir, ela está demonstrando um comportamento de esquiva ativa ali naquele momento. Ela está tentando sair daquele, porque ela sabe que aquilo ali é perigoso para ela. E aí os pais, às vezes o cuidador que está ali não está sabendo o que está acontecendo. E ela começa a chorar, começa a querer agredir, é a forma dela querer se defender. Então, comece a perceber, outro detalhe, como criança muda muito, né? Para a criança ela muda muito o estímulo fóbico dela, então tem um prazo. Aí quando ela vai ser cuidada e pergunta, há quanto tempo faz? Já tem uns 6 meses ou 7 meses que está acontecendo isso. Ali pode observar que aquele ali é a fobia específica dela. Então vai ser diagnosticado, vai ser cuidado e vai se trabalhar. Então assim, como a gente está trabalhando a questão específica, então vai mostrar ali qual é a fobia específica daquela criança. Isso pode acontecer com adulto também, né? Então a parte de adolescente de 13 a 17 anos, né, a gente observa, e até a idade adulta. Então ela com o que desenvolveu, quanto tempo que tem. Então o fundamental é saber qual é o tempo que aquilo está acontecendo, quais são as reações, qual é o motivo, como é que ela faz para evitar, né? Então tem pessoas que sabem que chega o período de vacina, ela não vai tomar vacina de jeito nenhum. Quando criança ela é forçada, agora quando ela fica adulta, se ela puder fugir, ela vai fugir. Se não, vai desmaiar, né? Precisa colher o sangue, precisa fazer exame, ela vai tentar evitar do máximo. E aí, quando observa, a fobia específica dela está naquela questão. Então, são os sintomas que vão demonstrando, né? Por exemplo, o medo vivenciado, ele é tão intenso que a pessoa às vezes não consegue explicar, né? Então ela sofre de ansiedade, quando já está chegando, como o pastor mesmo falou, seu amigo lá, já tem que ir ao dentista, se ele puder fazer o máximo para não ir, né? Mas vai acontecer isso aí, aquelas palpitações, soro excessivo, então o organismo já vai mostrando o que vai acontecendo. Legal. Doutor Ginaldo, e o idoso? Ele pode desenvolver já depois lá da sua melhor idade, né? Ele pode desenvolver também? Sim, pastor, sim. E aí precisa se observar o que vem relacionado dele, né? Por exemplo, o idoso ele já vai ter ele pode ter a fobia específica do ambiente onde ele está, porque a facilidade de queda é muito grande. Então, e aí tem que se averiguar, tem que se investigar se tem alguma coisa acompanhada a isso. Por exemplo, a questão cardíaca, um AVC, a própria senilidade, né? E aí ele pode desenvolver, sim, uma fobia específica
por algum motivo, ou pode já trazer se não foi tratado antes, né? Então vai demonstrar, e aí a gente precisa estar tendo o cuidado de observar que pode ser uma fobia específica e acompanhado de outras comorbidades que ele já venha sofrendo. Então toma-se esse cuidado. Queda principalmente, né? Medo de cair da cama, medo de levantar e caminhar, e porque já sofreu, né, o trauma por isso daí. Então pode acontecer. A questão toda é saber qual é a fobia específica para poder ajudar a ser trabalhado essa fobia e mostrar que há segurança, o que ele pode fazer, pode confiar. Porque você percebe, um idoso, quando ele tem um medo de queda, o cuidador sofre muito mais. Porque para poder dar um banho, para poder ajudar a se locomover, o esforço é muito grande. Às vezes a pessoa fala, a gente não consegue, tem que ser 2 ou 3 pessoas para dar conta. E é realmente, porque o medo ali é muito grande e é possivelmente por alguma comorbidade ou porque já passou pelo trauma e a idade já chegou e ele não consegue se cuidar. Tem uma ouvinte que falou assim, tem gente que tem fobia de boneca grande, ela falou que tipo aquelas bonecas antigas, né? Mas elas dão medo mesmo, né? Aquelas bonecas antigas, grandonas, tem cara de né? Parece assim que tá meio endemoniada a bichinha. Mas, as antigas, né? As antigas mesmo, tô falando das antigas mesmo, né? Elas são uma olhada assim meio esquisita, enfim. As de hoje não, hoje tem cara de princesinha e tal, né? Legal, mas tinha algumas bonecas mesmo, aquelas cabeludonas assim e tal, que de noite a gente tinha certeza que ela andava pela casa ali, ficava com a faca atrás de alguém. Que tinha, né? Vai que ela levanta daí, né? Então, ai, meu Deus. Aí ela tá dizendo bonecas antigas, ela falou que já viu também pessoas de rato, né? Fobias de ratos também e tal. É interessante. Mas muito bem. Pessoa com medo de barata, né? E aí a gente fala assim, realmente, é um animal assim asqueroso, o cheiro é ruim, a gente sabe disso. Mas assim, pessoas com medo mesmo de ver. Isso, eu estava num ônibus, eu era cobrador de ônibus, a pessoa assim, à noite apareceu lá que era a madrugada, acho que não estava limpo, e apareceu da pessoa assim, um rapaz, ele pular, subir no banco e gritar dentro do ônibus, que o pessoal começou a rir. Mas assim, ele quase desmaiou. E eu mesmo, na época, eu não conhecia disso, achei assim, gente, mas medo de barata? Né? Medo de barata, tome vergonha, né? Foi um susto que ele levou quando viu, assim, algo que todo mundo se assustou. E o pulo foi tão grande que ainda bem que tinha bastante banco vazio, que ele foi, e aí os colegas começaram a rir e tudo mais. Aquele menino chorou depois. Era um rapaz assim dos seus 18 a 20 anos e realmente assim, o pânico dele, o terror foi muito grande. E como ele estava vindo de uma festividade, era de madrugada, aí a turma zoou bastante, né? E passou. Mas aí isso faz a gente lembrar que assim, pode acontecer. Então é uma fobia que a pessoa tem. Na hora a gente acaba sem perceber, né, rindo, mas depois é bom se cuidar, porque vem vários outros sentimentos, né, naquela pessoa, e é bom se cuidar. Sim. E, doutor Guinaldo, a pessoa que tem, por exemplo, que desenvolveu essa fobia, né, enfim, alguma delas, né, que são específicas, e aí algumas delas também lutam para tentar disfarçar. Isso também deve ser horrível, né, doutor Aguinaldo? Quando a pessoa sabe, porque muitas vezes, vou na sua fala, né? Porque muitos lutam para tentar disfarçar? Por causa daqueles que estão lá fora, por causa dos outros que vão zoar, que vão vergonha, brincar, né? Que vão mexer. E ele, assim, para evitar esse constrangimento, ou ele vai saindo aos poucos de perto, ou então ele vai lutar, mas vai sofrer. E aí, num desses momentos de sofrimento, angústia tão grande, se ele desmaia, aí é pior ainda, né? Porque assim, o que acontece é isso mesmo, a pessoa trava, ela chega, às vezes tem um ataque de pânico naquele momento, ela chega a desmaiar, e aí a brincadeira, né, acaba tomando uma outra proporção, né? Então, quando a pessoa entende e assume que ela tem essa fobia específica, ela vai buscar trabalhar isso daí, porque se é algo que atrapalha o convívio social e o profissionalismo dela para aquilo que ela precisa, então ela vai buscar
tratar, vai buscar se condicionar de forma que consiga diminuir essa ansiedade, esse medo e poder fazer o seu trabalho. Igual eu falei, a questão medo de voar, questão de pessoas que têm a fobia, por exemplo, nós já falamos quando falamos do mutilismo, né? A pessoa tem medo de falar em público, ou então não é falar em público, vou dizer medo de para a questão da figura de autoridade, né? Ele não consegue falar para falar com o chefe dele, não vai conseguir nunca, né? Então ela precisa tratar, porque qual é o agente, qual é o estímulo fóbico ali? É que ela vai olhar o outro muito acima dela, uma super pessoa, né? Um super chefe ali, que ela não consegue abrir nem a boca, e ela vai tremer o tempo todo, vai sofrer o tempo todo, não vai conseguir, às vezes perde o emprego porque não conseguiu lidar com essa fobia que ela tem, né? Trabalhando com pessoas, por exemplo, tem pessoas que não conseguem, da onde começou? Já com medo do próprio pai lá na infância, e às vezes uma pessoa, uma mulher, ou já vivenciou isso, ou o próprio rapaz. Então a gente vê essa questão. Mas o maior deles, como nós falamos de fobia específica, né, aqueles 5, né? De animal, quando a fobia é causada por algum animal, né, ou inseto, cães ou inseto, a gente vê isso aí. O ambiente natural, né, quando é um evento natural com uma altura, tempestade, tem pessoas que começou a dar aquele relâmpago longe, ela já não sabe o que fazer, né? Então, a própria questão da água, né? Questão de não consegue ir numa piscina, por exemplo, que vai sofrer. Falamos sobre sangue, injeção, ferimentos, né? Quando esses objetos, né, os procedimentos que trazem são a fonte de fóbica. A situacional, né? Quando a fobia se dá em determinadas situações. Nós já falamos de voar, entrar em elevadores, ficar em locais fechados, né, que é a tal da claustrofobia, e aqueles outros quando não encaixa em nenhuma dessas, né? Por exemplo, ele vai falar medo de sons altos, de pessoas vestidas com fantasia, que eu falei, que é a da pessoa vestida de palhaço. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, que não está, esse aqui nós vemos ali, encontramos no DSM-5. Mas uma das coisas que tem me chamado a atenção atualmente, e tem que se tomar o cuidado para não se tornar uma fobia, seja social ou específica, são as situações que nós estamos vivendo, as ameaças e, por exemplo, crianças que estão tomando pavor de ir para a escola, né? É uma situação e é um ambiente. E aí, por que está acontecendo isso? Porque está se ouvindo muito sobre o que tem acontecido. Tem pais que estão começando agora a ter medo de uma tal forma de falar que o filho vai para a escola, ele não sabe o que fazer mais, né? E é uma situação, é o que está acontecendo, e às vezes a mídia tem tomado cuidado para não divulgar muito, para não dar ibope, né? Mas nós temos visto assim, muitas pessoas comentando, e quando eu comecei a ouvir esses comentários, comecei a pensar nisso. Por exemplo, nós já estamos saindo de uma pandemia em que as pessoas estavam dentro de casa. A criança, por exemplo, aqueles que nunca foram na escola, né? Começa o primeiro ano, chegou a data, ele começou a estudar em casa, home office, e agora ele vai para a escola e surge essas situações. Olha o que pode acontecer. A escola se torna um estímulo fóbico. Ir para a escola já é natural da criança não querer ir, né? Mas agora não estou dizendo nem o medo da criança, mas quem está desenvolvendo esse medo? Os familiares. Então a gente precisa estar atento para não criar um pânico de forma que ela não consiga cuidar disso, dar conta com isso. Doutor Aguinaldo, tratamento de choque funciona? Assim, né, você pegar a pessoa na marra, vamos dizer assim, e levar ela para enfrentar aquela situação. Eu lembro aqui de uma situação, eu acho que eu até compartilhei aqui contigo, ou na rádio, enfim. Eu lembro de uma situação, como eu falei, minha avó era brutinha.com, ela era braba.com.br. E aí eu tinha uma situação que quando criança, eu tinha um certo
Medo mesmo, né, vou dizer, de defunto. Eu não gostava de ir em velório, essas coisas, entendeu? Eu tinha, acho que, sei lá, acho que uns 8 anos, 8 para 9 anos, que eu lembro dessa situação, né? E, e aí, eu morei com a minha avó dos 9 até os 14 anos, mais ou menos, não, dos 8 aos 14 anos, mais ou menos, e aconteceu na cidade um assassinato, né? Mataram um filho de um homem que era muito conhecido na cidade. Eu acho que era uma pessoa muito querida e tal, até porque, né? Então lá, cidade pequena, em Bragança do Pará, né? E esse homem era um empresário, uma pessoa bem-sucedida também na cidade e tal. E aí colocaram ele, fizeram um velório numa loja que tinha no centro da cidade, enfim. E aí minha avó, né? Ela também foi lá para ver o morto e tal. E era um rapaz, era um cara novo, um rapaz, né? Pouca idade e tal. E aí ela foi lá para ver e eu fui. Eu era criança, não ficava em casa, andava com ela, então aí eu fui com ela. E aí quando a gente chegou lá, ela foi lá para vê-lo, né? Para ver o caixão. Ela foi até o caixão, olhou ali o defunto, tudo e tal. E aí eu fiquei na porta. Né? E ali na porta ali, eu não gostava, eu tinha uma má impressão de defuntos, né? Eu achava que defunto era tudo fake, eu acho que ele ia levantar e ia me pegar depois. Mas enfim, aí eu fiquei ali na porta. Aí ela pegou e falou assim pra mim, isso um monte de gente lá, né? Que era um cara bem sucedido, como eu falei, era uma filha de um empresário bem sucedido na cidade, né? Então cheio de gente lá. Aí ela falou, vem ver. Aí eu, não quero não. Aí ela, não, vem aqui, vem ver e tal, não sei o quê. Eu falei, não quero não. Ela falou, por que você não quer? Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu falei, porque eu não quero e tal. Ela falou, não, vem ver. Aí eu já fui entrando em pânico, né? Doutor Ignaldo, a minha avó me pegou pelo braço assim, ó, e ela era uma senhora alta, forte, né? Ela era minha fortinha e alta, né? Aí ela me pegou pelos braços assim, ó. Cara, quase que ela me joga junto com o cara dentro do caixão. Ela me levantou e eu quando criança, sempre fui muito magrinho, né? Eu era como diz aqui a minha sogra, né? Ela tem um termo engraçado, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas enfim, ela me pegou pelos braços, assim, pela lateral dos braços, né? Me levantou e me colocou assim de cara com o defunto. Sabe assim, pá. E eu, em pânico, desesperado, ela olhou, olha aqui, rapaz, não faz nada, tá morto, já foi e tal, e eu desesperado. E eu lembro dessa cena. Assim, não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu fui curado. Mas poderia ter acontecido ao contrário, né? Mas poderia, não é? Eu poderia ter sofrido bastante por conta dessa situação. Aí eu te pergunto, tratamento de choque funciona, doutor Ignaldo? Porque isso foi na década de... Um monte de bolinha lá para trás. Isso, um monte de bolinha. De 80, né? Não, 70, eu acho. Eu sou de 1970. Então, eu tinha 8 anos, então isso, né? Década de 70, olha só. Isso aí quando só tinha Fusca na cidade, não tinha carro nenhum mais. Então... o que a gente chama aí, que o pastor está falando de tratamento de choque, a gente trabalha com, aí no caso a gente tem os especialistas comportamentais que vai trabalhar com a questão da dessensibilização da situação, do agente fóbico, que é trabalhar o comportamento, né? Porque assim, pode acontecer um trauma, você poderia ter desmaiado lá, ela não ia ter que segurar com mais força, porque poderia cair em cima realmente, né? E aí, o que vai se trabalhando em relação a isso? Quando você tem uma questão dessa, o que se chama de tratamento de choque, a gente trabalha a questão do condicionamento, né? Ou seja, vai mostrar para começar trabalhando com ele que, igual ela fez uma parte, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, não vai levantar, já se foi, aqui é só um corpo, tá? Mas e para a pessoa conseguir entender? Então, se você vai trabalhar com uma pessoa, vai começar a investir e trabalhar em relação para que ela possa entender que aquele estímulo fóbico ela não oferece perigo, vamos dizer,
né? É claro que se você está perto de uma aranha venenosa, você vai começar a trabalhar quais são os cuidados que ela precisa ter, né? Porque para não sofrer um desmaio, para não entrar em pânico, para não ter uma circunstância pior. Mas você trabalha o comportamento, você começa a investir nisso. A pessoa tem que trabalhar, tem que voar. Ela precisa conseguir um emprego, que ela tem que estar se locomovendo rápido. Então, isso é uma questão da empresa. Então ela vai ser trabalhada, ela vai falar qual é a fobia dela, e aí vai se cuidar, e aí vai se desconstruindo. Não que ela não vai ter ansiedade nenhuma, mas ela vai ter. Mas vai se trabalhando, que o que seria o tratamento de choque é pegar e colocar ela lá dentro, né? Tem até um filme de uma equipe que a gente via isso, que a pessoa tinha uma fobia, ela não entrava no avião de jeito nenhum. Sempre tinha um que chegava e anestesiava ele. Quando via, a pessoa já estava lá dentro, né? Era até uma pessoa de cor forte, e ele era bem, bem forte. E aí, a realidade é que você vai trabalhando para poder cuidar dessa. Ela primeiro vai precisar identificar, ela vai ter que saber que, igual numa questão, né, de um velório, olha, naquele primeiro momento ela não vai chegar lá, e o que vai poder ser trabalhado com ela até onde ela permitir, né? No seu caso, tratamento de choque, no passado a gente fazia isso, você sofria isso, era o tratamento de choque mesmo, aquele que a pessoa colocava você naquele lugar e pronto, e você tinha que dar conta com os seus medos ali e lidar com isso. Mas hoje a gente observa que é uma questão, entende-se que é uma questão emocional, um sofrimento emocional, e esse sofrimento emocional pode ser trabalhado, deve ser trabalhado, até onde a pessoa vai conquistando, e vai trabalhando isso constantemente. Porque às vezes eu posso ter um trauma de dirigir. Nós vemos que tem pessoas que começaram a sua vida, fizeram autoescola e sofreram um acidente, ou estiveram no meio de um acidente em que não conseguiu mais. Ela até quer, mas ela não consegue pensar em colocar a mão numa direção para poder, ela não vai. Então ela pode ser trabalhada é isso que você precisa, é isso que você quer. Vamos começar a desconstruir essa questão fóbica. Vamos trabalhar isso para que a sua ansiedade chegue no nível natural, um nível que você possa dar conta e seguir o seu curso de vida. Isso é tão assim sério, né, doutor Aguinaldo, que o pessoal usou meio que essa questão da fobia ou fóbica, né, que a gente vê que criaram meio que como é que eu posso dizer, banalizaram isso, né? Porque, assim, pelo nosso bate-papo aqui, a fobia, a questão fóbica é algo extremo. É algo extremo, né? Então, hoje, por exemplo, dentro dessa sua fala, existe, por exemplo, uma fobia a pessoas? Eu posso ter, de fato, existe, por exemplo, a fobia a índio, né? A fobia ao homem, fobia à mulher, né? Fobia a um oriental, por exemplo, né? Fobia a alguém que chega, que vai se aproximar de mim com uma burca. Eu acho que esse é até aceitável, porque ali a pessoa está, de alguma forma, ela está caracterizada, né? Tudo bem, até aceitável. Mas, por exemplo, também fobia, que aí o pessoal gosta muito desses termos, fobia ao gordo, fobia ao negro, fobia a pessoa ao homossexual, né? Existe de fato essa fobia, esse extremo? Você acha que é possível ter fobia nesse extremo dessas características de pessoas? Tem sim, a gente vê casos, mas aí entra na questão da fobia social, né? Que vai ser um próximo assunto que a gente vai estar falando também. Mas existe questões sim que a gente olha e vê pessoas com questões específicas. Lembrando que a fobia é aquilo que lhe causa um medo que é exatamente fora do comum, do normal, sim, né? Então... Só um parênteses, doutor Aguinaldo. A fobia, pelo que o senhor está nos explicando hoje, é exatamente isso. É isso que nos causa um pavor, né? Exato. Não, isso, a fobia não é
que às vezes, hoje, como banalizaram isso, a fobia não é o ato de eu agredir ninguém, não é o ato de eu rejeitar ninguém, ainda que eu rejeitasse alguém, isso não é uma fobia, não é isso, doutor Aguinaldo? Exato, exato. E aí é uma escolha que você faz por algum motivo, né? Sim. Mas a fobia, por exemplo, se eu olho uma pessoa e ela me causa um medo extremo, ou uma ansiedade, ou eu só em lidar com essa pessoa vai me causar isso, eu preciso entender qual é a fobia que tem ali, que aquela pessoa, aquele biotipo, né? Aquele estereótipo daquela pessoa me causa. Então, assim, e o que vai acontecer? Por que a gente fala da fobia específica? Se essa pessoa, ou se essa situação se afasta, ou eu me afasto dela, eu não tenho problema nenhum, né? Se eu tenho, por exemplo, o pastor acabou de falar assim, de uma pessoa que seja um oriental ou uma pessoa gorda. Se aquela pessoa específica, eu posso estar no meio de várias outras pessoas de um grupo de orientais que não tem problema nenhum. Mas aquele biotipo de uma pessoa específica me causa fobia. O que foi? Então é aquela pessoa ali, aquilo que está acontecendo. Então eu preciso saber o que é essa fobia, o que é esse medo, né? O que está acontecendo. Porque já é diferente, já sai da questão de um ambiente natural, já sai a questão de um animal, já saiu de perto. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm a fobia, aí eu vou falar de pessoas, assim, não da pessoa, mas da função. A gente escuta muitas pessoas que, por exemplo, vão ao médico, e aí a pessoa fala assim, você tem a síndrome do jaleco branco. Ou seja, ela chegou... Tá tudo bem, sem problema nenhum, mas chegou ali, seja enfermeiro ou um médico ali perto daquela pessoa, então assim, a pressão vai lá a 1000 e ela vai fazer todos os exames, tá tudo certo, ela vai na farmácia, ela tem um aparelho em casa, ela observa, tá tudo normal, chegou de frente do médico, pronto, aí o mal vem. Então assim, é medo do médico? Não. Né? Aquela situação, então a pessoa, o médico acaba sendo aquele agente fóbico, ou seja, chegou o jaleco branco ali do lado dela, ela entra em pânico, como pode ser a um policial, né? Chegou uma pessoa que está armada, que tem uma farda, ela entra em pânico, o medo. Então assim, qual foi o trauma que ela passou? Então não é a pessoa em si. Por exemplo, ela pode ver vários policiais e não ter problema nenhum, mas chegou perto dela, um policial chegou perto dela, qual foi o estresse, qual foi o trauma que ela vivenciou, seja na infância ou em algum momento da vida dela, e aí aquele momento ela evita de todas as formas. Então é um medo que passa do limite, que às vezes o outro acaba sem saber o que está acontecendo, tentando resolver, pior, aí a pessoa desmaia, e aí ele não sabe o que está acontecendo ali. Então aí dessa forma a gente pode dizer que é uma fobia específica, e aquela, igual eu já falei, do jaleco branco, né? Quando eu vi essa primeira vez, eu achei engraçado, né? Quando o pastor vai falando assim, não, a gente ouve algumas coisas, mas a pessoa chegou para aquela... Era uma mulher que estava indo fazer, ela falou, olha, toda vez que eu vou ao médico acontece isso. E o médico percebeu e falou, olha, procure trabalhar essa ansiedade, procure trabalhar, e encaminhou ela ao psicólogo, para que pudesse trabalhar justamente para quando voltasse a fazer, seja o pré-natal, seja os seus exames periódicos, não acontecesse isso. Mas vamos lembrar, embora pareça pouco em relação ao homem, porque o homem acontece mais em relação a sangue, injeções, ferimentos, mas também acontece, tem homens que vão e só em falar que ir ao dentista, ao médico, pronto, já aquela situação é muito difícil para ela. Doutor Aguinaldo, tem aqui, chegou aqui mais outra participação aqui com a gente. A pessoa está dizendo assim, e agora já são 11 horas e 6 minutos, né? Eita. E já estamos caminhando para o finalzinho. Agora vamos tratar especificamente da cura, né? Da cura, ou até mesmo como se evitar isso, ou como evitar que isso aumente, que isso comece a progredir nas nossas vidas, né? O ouvinte está dizendo assim, eu tenho pavor de baratas. Parece mentira, mas as baratas sabem do meu medo e sempre voam, olha só, hein? E sempre voam para cima de mim. É terrível. Aí ela está dizendo, o que posso fazer para acabar com esse pânico?
Me ajude, por favor, é o que ela está dizendo. Muito obrigado, Deus abençoe. Então, obrigado pelo nosso ouvinte que está participando aí. E como nós falamos, o que vai fazer é justamente, primeiro, geralmente o que a gente faz é fugir, né? A gente trabalha a questão da esquiva, a evitação ativa. Mas é interessante quando você começa a trabalhar, já tem identificado e já pode começar a buscar trabalhar a sua fobia em relação a poder falar sobre ela, trabalhar sobre essa circunstância. Você não precisa pegar em barato, não precisa fazer nada disso, mas pode trabalhar a cada momento. E essa fobia, por exemplo, você vai trabalhar numa questão comportamental, vai trabalhar numa questão terapêutica, como lidar com tudo isso. Porque chega certas épocas do tempo, né, do ano, que essas parece que elas saem do bueiro com tanta vontade, né? Que vem para nossa casa, vem para todos. Você dentro de casa você consegue lidar, que você vai detetizar, mas se você está num outro local, está numa avenida, e aí precisa cuidar disso mesmo, precisa trabalhar e saber que ela é ruim, é asqueroso, como foi dito ali, né? Mas ela não... mesmo que ela venha na sua roupa, ela não vai te causar o ferimento, vai ficar fedendo, mas não vai acontecer. Porque se é na rua e você leva um susto, você pode entrar de frente de um carro e sofrer um acidente. Percebe como é que é o pânico, né? E realmente acontece isso. E o que nosso ouvinte falou é verdade. Parece que quando a gente tem o pânico, o medo a fobia de um inseto, um animal, parece que eles percebem, é essa sensação que a gente tem. E eles sempre vêm para o lado da gente, né? E aí a questão é trabalhar como você consegue lidar com a sua ansiedade e sair desse momento sem sofrer nenhum acidente, sem ter um prejuízo maior. Doutor Aguinaldo, uma ouvinte, ela está dizendo aqui, eu acredito que não vai se encaixar dentro da fobia específica, mas o senhor vai nos orientar. Ela está dizendo assim: morro de medo de altura e lugares fechados. Ela falou que fico apavorada. É o que ela está dizendo. Então, o que acontece? É necessário estar em lugares fechados? Sempre. Porque vai acontecer quando você estiver num elevador ou em algum espaço que você se vê sozinho. Geralmente a gente trabalha técnicas, né? Para poder observar se naquele ambiente que você está tem como você evitar. E você pode trabalhar isso, ou então quais são as questões de segurança para que você possa baixar a sua ansiedade. Vamos lembrar que tudo isso são transtornos de ansiedade, e eu preciso trabalhar essa ansiedade, eu preciso lidar com essa circunstância. Eu tenho medo de altura. Primeira coisa que você faz é natural, é estar evitando, mas você precisa trabalhar em lugar que tem essa questão da altura. Então você pode trabalhar, investir, como que você pode tratar. E tem casos, vamos ser sinceros, tem casos que eu não vou dar conta mesmo e eu prefiro mudar a função, mudar aquilo que eu vou fazer, mas eu vou reconhecer isso. E não vou estar... e a gente trabalha isso também. O primeiro eu preciso lidar com isso, porque é uma função, eu preciso trabalhar, preciso estar nesses locais. Então vamos trabalhar, vamos acompanhar, vamos trabalhar esse comportamento, diminuir essa ansiedade. Não, eu não dependo disso e isso não me causa nenhum problema. Então o que a gente vai fazer? Trabalhar para diminuir essa ansiedade e saber, olha, eu não vou dar conta, eu prefiro evitar. E aí aprender como evitar algumas circunstâncias. Tudo isso é trabalhado, mas o principal de tudo isso é conseguir trabalhar a sua emoção. Como que você se vê no mundo, como que você lida com essas circunstâncias, ainda que outras pessoas possam falar, isso é frescura. Não, é uma questão minha, eu me respeito, eu cuido disso. E como que eu lido com isso? Se eu precisar, eu vou baixar minha ansiedade, vou aprender, vou lidar com isso para dar conta. Se eu não precisar, eu vou saber também como viver esse transtorno. Então são cuidados em relação a isso. É claro que tem os profissionais como psiquiatras que vão te ajudar com os ansiolíticos, vão te ajudar a trabalhar essa ansiedade e principalmente trabalhar a questão da dessensibilização sistemática.
tratar da técnica de como tratar essas fobias, como estar diante de um estímulo fóbico e de maneira gradativa e conseguir estar se afastando, conseguir estar cuidando, conseguir estar lidando com todas essas circunstâncias. Tem tratamento, tem a forma de lidar, mas sempre respeitar a si mesmo. Muito bem. Bom, são 11 horas e agora quase 12 minutos, não é? Estamos com o nosso No Divã da Rede. Bom, doutor Aguinaldo, estamos caminhando já para o finalzinho. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre esse assunto? Sim, o que nós queremos acrescentar sobre esse assunto é que, por exemplo, nós trouxemos aqui as questões específicas, que são aqueles 5 estímulos, estímulos fóbicos que as pessoas têm. Mas no nosso dia a dia pode acontecer alguma coisa que nos cause algum trauma, alguma dificuldade ou algum medo, a ponto de eu começar a me fechar tanto e começar a sofrer emocionalmente. Observe isso, comece a trabalhar isso. Se o que está te causando a sua ansiedade, e essa ansiedade não é aquela ansiedade natural que a gente já tem, mas sim está virando um transtorno, está virando um momento que está te causando angústia, está te afastando de alguns detalhes da vida em que você poderia estar vivendo melhor, e isso te causa mal, procure ajuda, procure trabalhar isso, procure investir, não se feche, né? Não fique com medo, o medo já está passando para pânico, então tente trabalhar isso daí, para que possa conseguir lidar com o dia a dia, porque viver não é algo simples nem tão fácil. Então a gente está sujeito a várias circunstâncias e vários estímulos que podem se tornar estímulos fóbicos e causam mal para nós, nos afasta da sociedade. E aí eu preciso estar inserido, preciso estar trabalhando e preciso também, quem tem filho, começar a ajudar, ensinar, mostrar que tem condições de vivenciar isso e trabalhar uma vida melhor. Essa é a nossa dica para hoje, meu pastor. E uns parabéns aí para a Rede 316 e para todos que estão ouvindo também, porque estamos já completando 2 anos, né? Exatamente, 2 aninhos. E feliz, né? Feliz. O senhor está desde o início, né, doutor Aguinaldo, conosco? Pois é, começou, acho que eu entrei 1 mês e pouco depois, que eu não lembro certo quando nós estamos, já que estamos em abril, eu acho que comecei lá para agosto, setembro, um pouco depois. Nós começamos quase juntos, pastor. E o pastor começou legal. O programa e depois surgiu o quadro aí do Divã, junto aí com o programa aí com o pastor. Ah, legal, muito bom. E é isso, gente. Esse, então, é o nosso No Divã da Rede, com o nosso querido doutor psicólogo Eguinaldo Pinheiro, que toda quinta-feira está aqui com a gente, né? Hoje tratamos aí de fobias, né? Por motivos específicos aí, e transtornos, né? Na verdade, transtorno específico. E então, assim, na semana que vem, já tem um assunto na semana que vem, doutor Aguinaldo? Sim, a gente vai continuar na fobia, mas só que agora é o transtorno de ansiedade social, né? Que é chamado comumente de fobia social. Por isso que eu falei, né, que algumas fobias, quando a gente começa com pessoas e trabalhar o ambiente, pode ser uma fobia social. E aí a gente vai falar sobre fobia social. São assuntos que nós já vimos, são transtornos de ansiedade que, vez por outra, a gente vai observando acontecendo no nosso meio. E, por exemplo, tudo que nós estamos vivenciando, ela pode se enquadrar com essas questões das escolas e tudo, pode se enquadrar numa fobia específica ou numa fobia social. E aí a gente precisa trabalhar isso porque são transtornos de ansiedade que acabam causando mal, causando pânico, medo, e a pessoa vai se afastando e ela precisa estar inserida na sociedade, né? Então a gente vai trabalhar semana que vem transtorno de ansiedade social, chamada fobia social, que na CID, no nosso manual de transtornos mentais, né? Ela é o F40.10. Muito bem. Bom, então, quinta-feira que vem, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar de volta com mais um No Divã da Rede com o doutor Eguinaldo Pinheiro. Querido, obrigado, Deus te abençoe, bom fim de semana e até quinta, se Deus quiser. Até quinta, se Deus quiser. Um abraço a todos aí. Valeu.
Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.